Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do direito do trabalho no Brasil. Eu fiz de propósito de ter gravado o primeiro conteúdo sobre o vínculo de emprego e os requisitos para reconhecimento da relação de emprego. Só recapitulando aqui, são eles: pessoalidade, pessoa física, onerosidade, não eventualidade e subordinação. E eu fiz isso com o intuito de destacar a grande importância que a relação de emprego tem aqui no Brasil e principalmente com relação ao reconhecimento dos direitos trabalhistas que existem hoje no país. A principal fonte de direito trabalhista hoje é a CLT, e os direitos previstos na CLT, eles se aplicam quase que exclusivamente àqueles trabalhadores que possuem o vínculo de emprego reconhecido, ou seja, que têm a carteira de trabalho assinada. Então, os trabalhadores que não possuem o vínculo de emprego formal, ou seja, a carteira de trabalho assinada, eles são excluídos de um amplo rol de direitos trabalhistas que nós temos hoje. Por exemplo, salário mínimo, descanso semanal remunerado, férias remuneradas mais um terço, 13º salário, a limitação de jornada diária de 8 horas no máximo ou 44 horas semanais, sendo que o trabalho, para além dessa limitação, ele deve ser pago como hora extra. Todo esse conjunto de direitos, ele é reservado para o empregado. Então, essa é a grande importância do reconhecimento do vínculo de emprego. E o que isso tem a ver com o surgimento do direito do trabalho no Brasil? Pois bem, o direito do trabalho, de uma forma mais leiga, né, dentro aí do que é conhecido pelo senso comum, ele é tido como um amplo conjunto de direitos que se destina única e exclusivamente à proteção dos trabalhadores. Então, traz aquela sensação quase que como sendo um ato de injustiça em que se pretende proteger muito o empregado em detrimento aí dos empresários, né, do grupo empresarial. Então há aí essa colocação dos dois polos como sendo o polo do trabalho em antagonismo ao capital, aqui representado pelos empresários de um modo geral. Contudo, o que pouco se fala é que o direito do trabalho também possui uma finalidade, um aspecto conservador. O que isso quer dizer? Que ele foi posto também para, entre aspas, apaziguar a classe trabalhadora, para que ela veja e sinta ali uma proteção, sinta que tem ali o reconhecimento de alguns direitos e fique tranquila e não se insurja contra, por exemplo, uma eventual exploração lícita, que é o que acontece com o trabalho subordinado. Vamos fazer uma breve digressão histórica para a gente compreender essa história um pouco melhor. Vamos voltar lá no início do século XX e lembrar como que aconteceu a promulgação da CLT, que é o principal conjunto de direitos trabalhistas do país, né? Lá atrás, no início do século XX, nas primeiras décadas ali, 1900 e pouco, o Brasil era um país quase que integralmente rural, né? Grande parte da população se concentrava nas zonas rurais do país. Nesse mesmo período, os imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil para fugir da guerra e também em busca de oportunidades para trabalhar aqui e prosseguir com as suas vidas. Pois bem, naquela época, no Brasil, não havia um conjunto de normas, de leis trabalhistas que visavam proteger os empregados, mas esses imigrantes que estavam vindo para cá, os italianos, espanhóis e portugueses, eles já tinham tido um contato
com alguns movimentos sindicais. E eles já tinham ali um senso de organização mais apurado para lutar por esses direitos. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, que era um país ruralista e, além disso, um país que estava recém-saído do regime escravocrata, precisamos lembrar que a Lei Áurea ela é de 1888. Então, ou seja, tinha algumas décadas apenas que havia aí sido promulgada a Lei Áurea e os trabalhadores antes escravizados estavam todos aí no mercado de trabalho. Os empregadores, por outro lado, tinham desde já, e até hoje a gente sabe que existe uma ampla exclusão da população negra do mercado de trabalho, mas imagina lá naquela época como que era. Havia aí um estigma, né, na contratação das pessoas que antes eram pessoas escravizadas enquanto empregados. Então, os patrões, os empregadores, eles davam preferência pela contratação da mão de obra imigrante no lugar dos trabalhadores, né, das pessoas que antes eram escravizadas. Então, e o que isso tem a ver com o direito do trabalho, né? A contratação desses imigrantes, sem uma garantia mínima de direitos, fez com que eles rapidamente se reunissem em formato ali do que hoje a gente consegue já assemelhar uma organização sindical e lutassem por seus direitos. Beleza, isso no início do século XX. E aí, o que acontece nesse período? Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder como presidente da República em uma revolução, ou seja, ele não foi eleito como presidente, tratava-se ali de um regime ditatorial. Quando ele assume por meio dessa revolução, para evitar uma contra-revolução, ele decide, então, de forma inteligente e estratégica, conceder alguns direitos às minorias, ali a uma classe, para ele, entre aspas, conquistar aquela parte da população para si e ter com isso ali uma validação do seu poder. Então ele concede alguns direitos às mulheres e também aos trabalhadores. Então há ali naquele período a promulgação de algumas leis esparsas de direito do trabalho. Há também ali entre a primeira lei trabalhista do Brasil, que foi a Lei Eloy Chaves, era uma legislação voltada para o trabalho ferroviário. Isso porque as empresas de ferrovia, sendo empresas europeias, elas obviamente davam aí preferência pela contratação de trabalhadores europeus, e esses trabalhadores tinham alguns direitos já reconhecidos, né, porque havia um direito do trabalho já posto em seus respectivos países, e vindo com essas empresas a manutenção desse direito acontecia. Só que aqui no Brasil, esses imigrantes que vinham com direitos estavam trabalhando com brasileiros que não tinham direitos. Então, para corrigir aí essa desigualdade ali no local de trabalho em si, foi promulgada essa lei, Eloy Chaves, que foi a primeira lei trabalhista do Brasil. Com a tomada do poder por Getúlio Vargas, essa tentativa de conquistar parte da população para validar o seu poder e evitar uma contra-revolução, enfim, em 1943, ele promulga a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Percebam que a CLT ela é um decreto-lei porque foi baixado pelo presidente, o que é muito incomum, então ela não é um código, né? Ela não foi votada e aprovada pelo Congresso. Ela é uma legislação promulgada por iniciativa do presidente da República. Então ela vem aí como uma consolidação, que significa que foi a reunião de algumas leis esparsas que já existiam naquela época. Desde a CLT até a assunção do regime militar, da ditadura, há aí então uma ascensão dos direitos trabalhistas no Brasil. Houve primeiro o reconhecimento de salário mínimo,
entre outros direitos, e depois veio a lei do 13º salário, e hoje a gente tem aí até, né, a CLT, que já está um pouquinho velha, de 1943, mas, claro, já sofreu várias alterações, para o bem e para o mal, né? Houve aí a recente reforma da legislação trabalhista em 2017, então ela foi passando por várias reformulações, mas a base do texto ainda é a original, lá de 1943. Embora haja a Constituição, que na hierarquia das normas está acima da CLT, e a Constituição preveja lá no artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, um amplo rol de direitos, né? Embora haja essa norma expressa, houve aí, por parte da jurisprudência, a consolidação de um entendimento de que a legislação aplicável à classe trabalhadora é primordialmente a CLT e que ela se aplica a quem for empregado, a quem tiver o vínculo de emprego reconhecido. Então eu fiz toda essa digressão para contar para vocês por que razão o vínculo de emprego ele é tão importante. Porque é somente mediante o reconhecimento dessa relação de emprego que o trabalhador aqui no Brasil vai ter acesso ao conjunto maior de direitos reconhecidos. Então, somente quem tem a presença daqueles requisitos que nós vimos na última aula é que vai conseguir ter garantido ou pleitear na justiça os direitos trabalhistas. Por isso mesmo, há um movimento inverso de cada vez mais tentar afastar os trabalhadores dessa relação, que é a relação onde estão contidos os principais direitos, né? Então, quando você percebe essa movimentação para divulgar, né, um sentimento de aversão ao emprego, que é o que a gente tem sentido hoje, parece que as pessoas até se ofendem quando falam, não, você vai ser CLT, é quase que uma ofensa. A gente percebe que é um trabalho do neoliberalismo no sentido de cada vez mais facilitar a superexploração dos trabalhadores e excluí-los de um rol de direitos já consolidados, já garantidos, e garantidos entre aspas, né, que eles estão sempre sendo retirados, depois conquista mais um pouco, retira mais um pouco, enfim, é uma luta constante. Mas quando a gente percebe esse tipo de sentimento e de entusiasmo, aversão à relação de emprego, a gente sente, então, que é uma força maior pendendo para favorecer o capital em detrimento dos trabalhadores. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a divulgação desse tipo de concepção mesmo, né, do direito do trabalho, da CLT, como sendo coisas ruins, porque, na verdade, o direito do trabalho, quando ele foi criado lá atrás, foi uma forma de dar uma aquietada no grupo de trabalhadores para que não acontecesse uma contra-revolução. Então, essa concessão mínima de direitos, ela tem sim a finalidade de proteção da classe trabalhadora, mas ela tem também aí como uma outra finalidade, a finalidade conservadora, justamente de manutenção do sistema capitalista da forma como ele está, para que não aconteça uma ruptura mais significativa. Então, foi por isso que eu quis trazer essa digressão para vocês, quis antecipar quais eram os requisitos do vínculo de emprego para a gente compreender por que é importante o enquadramento das relações de trabalho dentro da concepção, né, do conceito de emprego, para que os trabalhadores hoje tenham acesso a um mais amplo conjunto de direitos trabalhistas no país. Quem não preenche esses requisitos do emprego está de fora do conjunto mais amplo de direitos garantidos. Quem preenche os requisitos, mas não tem a carteira assinada,
pode entrar na Justiça do Trabalho, pleitear o reconhecimento deste vínculo de emprego, a assinatura na carteira de trabalho e todos os direitos trabalhistas que foram sonegados no período em que trabalhou, preenchendo os requisitos, mas sem o registro na carteira. Ou seja, o que importa não é se você tem ou não tem o registro na carteira, mas sim que você preenche os requisitos da relação de emprego. Se você tiver no seu contexto ali de trabalho esses requisitos, você pode entrar na justiça, pedir o reconhecimento da relação enquanto relação de emprego e pedir o reconhecimento de todos os direitos que são resguardados aos empregados. Então, só lembrando mais uma vez, quais são os requisitos da relação de emprego? Pessoa física, você, trabalhador, não pode ser uma pessoa jurídica, você precisa ser um trabalhador pessoa física. Se você tiver constituído um MEI, quer dizer que você não pode ser empregado? Você pode sim ser empregado, desde que este MEI, microempresário individual, tenha sido constituído somente como uma forma de fraude, para tentar burlar a legislação trabalhista e esconder a sua condição de trabalhador pessoa física, tá? Então, primeiro, pessoa física. Segundo, pessoalidade. Você precisa necessariamente prestar o seu serviço pessoalmente. Você não pode mandar ninguém no seu lugar. Terceiro requisito, onerosidade. Você trabalha por dinheiro. Não existe ali uma finalidade filantrópica, de serviço social. Não, você está trabalhando em troca de dinheiro, tá? Esse é o terceiro. Quarto, não eventualidade. Deve existir uma previsibilidade da prestação de serviço, ela não pode ser pontual. Então, você tem que trabalhar ali com uma certa frequência. Tem uma quantidade mínima de dias na semana? Não, somente se você for empregado doméstico. O empregado doméstico tem que trabalhar no mínimo 3 vezes por semana para que seja considerado empregado, tá? E por fim, a subordinação, que é aquela falta de autonomia para gerenciar o próprio trabalho. Então, não é você que define o preço pelo seu trabalho, não é você quem decide como que o trabalho deve ser prestado, você deve observar diretrizes mais amplas da empresa ou de quem te contratou, enfim, você não tem essa autonomia para gerenciar o seu trabalho, você está aí sujeito aos poderes diretivos de alguém, tá? Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Se você tiver interesse por mais conteúdos de direito do trabalho, acesse o nosso canal, se inscreva e dê o seu like. Obrigada e até a próxima!